Boa noite. Em ano eleitoral, as esperadas tensões políticas já se confirmam. Não só as do jogo eleitoral entre pré-candidatos que precisam passar para o povo uma imagem de suficiência para os problemas da nação. Tenso também tem sido o dia a dia do brasileiro que enfrenta nas ruas o resultado da queda de braço entre sindicalistas, patrões e interesses partidários, misturados com supostas buscas por melhorias trabalhistas. Em ano de eleições, greves sucessivas causam mais do que transtornos, sufocam e esgotam os ânimos do cidadão. E no NT Vale de hoje você também vai ver a nova pesquisa eleitoral. Aécio e Campos crescem nas pesquisas, mas ainda não ameaçam Dilma. Exército da Tailândia anuncia golpe de Estado. Desemprego no Brasil cai e chega a 4,9%. E ainda, o trabalho forçado gera lucro de mais de 150 bilhões de dólares. A paralisação no sistema de ônibus em São Paulo chegou hoje ao terceiro dia. O acordo foi anunciado ontem à noite, mas uma empresa não retirou os ônibus da garagem. O prefeito Fernando Haddad disse que não vai negociar com os grevistas. Hoje pela manhã, os ônibus da aviação Santa Brígida não saíram da garagem. A empresa tem uma frota de 800 veículos e cerca de 3.500 trabalhadores. Um grupo, inclusive, seguiu para a prefeitura em 2 ônibus de outra companhia. Deu o acordo que nós queremos, 35% de aumento, deu o acordo, deu, certo? Não deu acordo, a gente vai parar as principais vias, vamos parar as principais vias e principais terminais. A zona oeste da cidade foi uma das principais afetadas pela falta de coletivos da Santa Brígida. Quem estava no ponto aguardava lotações de cooperativas, mas nem todo mundo conseguiu entrar no micro-ônibus. Já tem umas meia hora já. E agora por que você não entra nesse ônibus? Olha as condições, tem como. Entrar num aperto aí, você vai chegar no serviço mais cansado ainda. Este terminal de ônibus aqui em Pirituba, na zona oeste da capital paulista, foi o único da cidade que não funcionou nesta manhã. Diferentemente do que aconteceu ontem, quando vários terminais foram afetados pela paralisação de motoristas e cobradores. Ontem pela manhã, manifestantes usaram um ônibus com os pneus esvaziados para bloquear o acesso e evitar que outros veículos entrassem ou saíssem de terminais. Pelo menos 11 terminais foram afetados. O protesto começou porque um grupo de motoristas e cobradores não concordou com a negociação fechada entre o sindicato e as empresas. Na segunda-feira, o sindicato aceitou em assembleia a proposta que prevê o aumento de 10% no salário, além de outros benefícios. O número de veículos que deixou de circular não foi confirmado, mas a SP Trans, empresa que gerencia o transporte na cidade, estimava que até o meio-dia, 300 mil pessoas ficaram sem transporte. A cada 10 moradores de São Paulo, 7 acham que os protestos causam mais transtornos do que benefícios, seja para os próprios cidadãos ou para a sociedade. Ainda assim, mais da metade apoia as manifestações. Os dados são da pesquisa do Datafolha, que foi realizada na última terça-feira, dia em que começou a greve de ônibus na capital paulista. Na comparação com pesquisas anteriores semelhantes, o apoio aos protestos caiu significativamente, já que chegou a ser de 89% e hoje é de 52%. O IBOPE realizou mais uma pesquisa sobre a intenção de voto dos eleitores brasileiros à presidência da República. Os principais adversários de oposição ao atual governo subiram na disputa, mas ainda estão longe de ameaçar a liderança de Dilma Rousseff. O levantamento foi feito com 2.002 pessoas entre os dias 15 e 19 de maio e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Considerando 10 candidatos ao cargo de presidente da República, a presidente Dilma Rousseff do PT foi a mais votada. A intenção de voto para ela era de 40% em março, caiu para 37% em abril e agora voltou a 40%. Aécio Neves, do PSDB, vem crescendo nas pesquisas do IBOPE. Tinha 13% em março, 14% em abril e em maio, 20%. Eduardo Campos, do PSB, tinha 6% das intenções de voto em março, manteve o índice em abril, mas subiu para 11%.
Os outros 7 candidatos apresentados somavam 4% há 2 meses, subiram para 5% e agora tem 6%, metade deles para o pastor Everaldo, do PSTU. Diminuiu a intenção de anular o voto ou votar em branco, que era de 24% nas 2 últimas pesquisas e agora é de 14%. Os eleitores que ainda não sabem em quem votar ou preferiram não responder somam 10%. Em simulações de segundo turno, Dilma venceria tanto Aécio quanto Eduardo Campos. A Ucrânia vai às urnas no próximo domingo para escolher um novo presidente. Essa é uma tentativa das autoridades para conseguir paz e estabilidade na região depois de 5 meses de violência. Na capital Kiev, muita gente diz esperar que a eleição traga tranquilidade. O país enfrentou meses de revoltas violentas, a derrubada do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, a anexação da Crimeia pela Rússia e rebeliões de separatistas pró-Rússia no leste do país. As pesquisas de opinião indicam que o magnata Petro Poroshenko pode vencer no primeiro turno. Ele é conhecido como o rei do chocolate por causa da sua rede de confeitarias. Poroshenko apoiou as revoltas pró-Europa no início do ano. Em segundo lugar, e bem atrás, vem a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko, que estava na cadeia até fevereiro. Ela salienta sua experiência, mas muita gente diz que quer sangue novo e que o tempo dela já passou. O banqueiro Serhiy Tijipiko vem em terceiro lugar. Ele é mais forte no leste da Ucrânia, onde o russo é a língua mais falada. Os separatistas da região prometem fazer o possível para sabotar a eleição. E às vésperas da eleição, separatistas do leste bloqueiam zonas eleitorais para tentar impedir a votação. A Comissão Central Eleitoral anunciou que pelo menos 13 das 34 comissões distritais nas regiões de Donetsk e Lugansk estão ocupadas por ativistas pró-Rússia. Hoje, pelo menos 9 soldados ucranianos foram mortos em combate contra os militantes. O primeiro-ministro interino do país, Arseniy Yatsenyuk, pediu a convocação urgente de uma reunião de Conselho de Segurança da ONU para apresentar provas de que a Rússia está tentando sabotar a eleição deste domingo. Na Tailândia, o exército anunciou um golpe de Estado para controlar o país. 2 dias depois de decretar a lei marcial para restaurar a paz no país, os militares tomaram controle do governo sob o pretexto de promover reformas políticas. Em um pronunciamento na TV, o comandante do Exército disse que quer impedir mais mortes e a escalada do conflito entre críticos e apoiadores do governo. Ele pediu calma à população e disse que todos devem continuar com os afazeres diários. O comandante garantiu que a tomada do governo não afetaria as relações internacionais. Após o anúncio, os militares determinaram toque de recolher em todo o país entre as 10 da noite e as 5 da manhã e decidiram que todas as rádios e emissoras da Tailândia devem transmitir apenas material do Exército. A crise no país começou no fim do ano passado, com manifestações que exigiam a renúncia da então primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Ela foi destituída do cargo no começo de maio. Pelo menos 31 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas após uma série de explosões em um mercado da cidade de Urumqi, no noroeste da China. 2 veículos atropelaram várias pessoas que estavam na rua e lançaram explosivos em direção ao mercado. Os carros também explodiram. A polícia isolou a área e os feridos foram transferidos para um hospital próximo. Cerca de 400 milhões de eleitores participaram das eleições para o Parlamento Europeu. Os 28 países do bloco votam até o próximo domingo. Hoje, Holanda e Reino Unido abriram as urnas. Nos próximos dias, as outras nações vão fazer o mesmo. A tendência é que partidos nacionalistas e contrários à integração conquistem quase 30% dos assentos da casa. Uma jovem de 25 anos foi encontrada depois de passar 10 anos em cativeiro. O criminoso, identificado como Isidro Garcia, de 41 anos, violentava de forma frequente a mulher após sequestrá-la na Califórnia em 2004. Em depoimento, a jovem contou que era trancada na garagem da casa de Garcia para não fugir. Agora são 7h09 no horário de Brasília e no próximo bloco, taxa de desemprego no Brasil volta a cair. Em abril, o número de trabalhadores com carteira assinada subiu mais de 2%.